vamos estudar mais uma palavra. Desta vez, ela foi sugerida pelo ouvinte Arlindo Joaquim da Silva Neto, que está se tornando um grande colaborador. Arlindo, muito obrigada. Espero que já tenha recebido seus livros e que esteja aproveitando bastante suas leituras. Estou falando livros porque o Arlindo já colaborou conosco outras vezes e já recebeu outros livros. Arlindo é de São Paulo e está sempre colaborando conosco. A palavra que ele sugeriu é bem polêmica. Tenho certeza que você vai se surpreender bastante sobre o que os mentores têm a dizer sobre ela. Mas tudo bem, nada que um bocado de aceitação não possa resolver. Quem vem me acompanhando durante todo esse tempo de programas, esse ano de programas, já sabe que na visão dos mentores, sem aceitação, não vamos a lugar nenhum. Mas a palavra não é aceitação, essa palavra a gente já estudou. Hoje, talvez a gente vá precisar de bastante aceitação para entender essa palavrinha que tanto conflito tem causado nos cérebros físicos e nas emoções dos humanos. Talvez possamos deixar um pouco mais claros os desequilíbrios de toda a ordem que surgem quando o assunto é liberdade. Sim, a palavra de hoje é liberdade. Segundo nossos dicionários, a palavra liberdade significa o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação cultiva como valor supremo. Por extensão, a liberdade também significa o conjunto de direitos reconhecidos aos indivíduos e isoladamente ou em grupo, em face à autoridade política e perante o Estado. Significa ainda o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. A palavra liberdade tem origem na palavra latina libertas, que significa condição daquele que é livre, capacidade de agir por si mesmo, a ausência de submissão ou de servidão. A palavra liberdade também está relacionada com a questão filosófica do livre-arbítrio. A possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, de maneira isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Muitos filósofos estudaram liberdade. Para alguns deles, ser livre significa agir de acordo com sua natureza, expressando essa natureza em sua totalidade e tendo nessa expressão de sua natureza a meta máxima de todos os seus esforços. Mas ao longo de nossas vidas, contingências de ordem física, biológica e psicológica nos impedem de agir segundo nossa natureza. A cada passo que damos, essas contingências nos obrigam a considerar circunstâncias e necessidades, natureza e formas de expressão de outros seres humanos, e, em nome delas, renunciar à plena expressão de nossa natureza. Nada demais, né, gente? Por esse motivo, a ideia de liberdade está diretamente associada à noção de responsabilidade, uma vez que ser livre implica em dar expressão à sua natureza, e dar expressão à sua natureza gera consequências. Então, ser livre é dar expressão à sua natureza, assumindo todos os seus atos e tendo que responder por eles. Aí começa a ficar difícil. A liberdade é prerrogativa natural do ser humano e mesmo que o ser humano não se dê conta disso, ele deseja exercê-la como o único meio de realizar as funções primordiais da vida. A liberdade torna possível aos seres humanos encontrarem o seu lugar no mundo. Será? Mas por causa de nossa interdependência, a liberdade precisa estar estreitamente vinculada ao dever e à responsabilidade individual, preservando os seres humanos dos excessos cometidos em nome da total expressão de sua natureza. A liberdade é como espaço, depende de cada ser humano que ele seja mais amplo ou mais estreito. Da mesma forma, a liberdade depende de cada ser humano que ela seja mais ampla ou mais estreita.
depende da responsabilidade com que expressamos nossa natureza em pensamentos e em atitudes. Mas isso, gente, é o que os filósofos dizem. Daqui a pouco a gente vai saber o que os mentores dizem sobre isso. A consciência é o grande agente equilibrador das ações humanas e, em consequência, ao ampliarmos os domínios da consciência, tanto externa quanto externamente, teremos liberdade para todos. Então, veja, isso que a gente acha que é liberdade, isso que os filósofos dizem que é liberdade, precisa de consciência para poder existir. Para outros filósofos, a ação humana não é livre. Todo o agir humano, bem como todos os fenômenos da natureza, até mesmo suas leis, são influências que determinam ou limitam a expressão da verdadeira natureza de cada ser humano. Para um deles, Schopenhauer, o homem é capaz de acessar sua realidade por um duplo registro. O primeiro, o do fenômeno, onde tudo que existe está limitado à mera representação. O segundo, o nível essencial, que não pode ser compreendido pelo raciocínio, nem pelos sentidos, mas como a realização de uma vontade. Nesse caso, essa vontade é a origem dos eventos que se sucedem segundo a lei da causalidade. Você entendeu? Para Schopenhauer existem dois níveis. Um nível em que as coisas acontecem e a gente faz escolhas, e um segundo nível onde uma vontade determina a causa para que as coisas aconteçam. Os mentores quase que concordam com isso, quase. Para eles, o homem não possui liberdade de ação, para esses filósofos, não para os mentores. Para esses filósofos, o homem não possui liberdade de ação porque não tem poder sobre essa vontade de que fala Schopenhauer. O homem não escolhe o que deseja, é conduzido por uma força oculta, uma vontade particular, invisível, que dá origem a tudo que acontece. Faz sentido? O que seria essa vontade particular e invisível que dá origem a tudo que acontece? Mesmo o que parece ser uma escolha consciente é uma ilusão ocasionada pela mera consciência sobre aquilo que o homem deseja. Né? Então, isso não te lembra uma coisa? Essa vontade invisível que dá origem a tudo que acontece? Pois é, a gente já chega lá. Para mim está parecendo o Incriado Ser Supremo, mas vamos lá. No livro A Sociedade do Espetáculo, o filósofo Guy Debord critica a sociedade de consumo e o mercado, afirmando que a liberdade de escolha é ilusória, porque escolher é sempre escolher entre duas ou mais coisas prontas, determinadas por outros. Vivemos em uma sociedade onde a única liberdade que existe é a liberdade de escolher qual mercadoria consumir. Porque nela os indivíduos em sua vida cotidiana não escolhem como administrar seu tempo, submetido às exigências dos empregadores ou às distrações oferecidas pela indústria do entretenimento. Segundo alguns filósofos, a gente só tem as seguintes escolhas: trabalhar ou se divertir do jeito que nos propõe que a gente se divirta. Para os mentores, liberdade não é nada disso. Liberdade não tem nada a ver com fazer escolhas. Que estranho. A liberdade existe, ela é muito real, mas não aqui, no mundo material. A liberdade existe, ela é muito real, mas não aqui no mundo material. Mas que liberdade é essa? Então, vamos lá. Sem traumas. A liberdade é a capacidade, para os mentores, liberdade é a capacidade de conhecer a vontade divina e realizá-la. Tá, você vai dizer para mim, mas isso não é liberdade, coisa nenhuma, né? Para ser liberdade eu tenho que poder escolher. Não. Capacidade de escolha só existe no mundo material, porque só no mundo material existe dualidade. Lembra?
fora do mundo material só existe uma coisa: a vontade de Deus agindo num universo perfeito. Então, fora da dualidade, ninguém tem que escolher nada. Ou seja, você pode escolher, porque tudo que você escolher vai ser bom. Qualquer coisa que você fizer vai ser boa. Não existe esse dilema entre o bem e o mal. E a gente já sabe que o mal não existe. Então, não vamos nem perder tempo falando nisso. Liberdade para os mentores é a capacidade de perceber o que deve ser feito e fazê-lo no momento certo, exatamente da forma como deve ser feito, para que o universo continue existindo em sua admirável perfeição. Isso é liberdade. E a liberdade dos seres é infinita, mas fora da matéria. Aqui é preciso escolher entre três coisinhas básicas que daqui a pouco eu vou falar. Segundo os mentores, a verdadeira liberdade só pode existir fora da dualidade. Que é a verdadeira liberdade é essa, de fazer o que deve ser feito, do jeito que deve ser feito, para que a perfeição do universo continue acontecendo do jeito que ela precisa acontecer. Segundo os mentores, a nossa sensação de que podemos fazer tudo o que queremos é completamente ilusória. Vou explicar por quê. Para começar, pessoal, todos os eventos de sua vida foram determinados por você mesmo, mas não aqui, enquanto você vive uma experiência humana. Tudo foi planejado em detalhes e continua sendo monitorado por um espírito imortal perfeito, você mesmo, em outra dimensão. Os recursos físicos, emocionais e mentais que você tem agora para realizar aquilo que já foi planejado também foram determinados por esse ser divino que você é e continua sendo perfeitamente consciente e lúcido, fora da matéria. Enquanto está aqui lidando com o que você chama de destino e que os mentores chamam de plano divino, sua liberdade, seu poder de escolha, seu livre-arbítrio, seja lá o que isso seja, isso que a gente chama de liberdade e que não é liberdade coisa nenhuma, é muito pequeno. E mais, não altera muito o resultado final. Na verdade, qualquer que seja a situação, você só tem 3 opções. Aquelas 3 coisinhas que eu falei para você, que você pode escolher. Fazer o que lhe traz algum tipo de vantagem, fazer apenas o que é obrigado a fazer, ou fazer o que deve ser feito para o bem de todos. Essa é a liberdade. Na verdade, qualquer que seja a situação, você só tem essas 3 opções. Mas a liberdade não está em escolher entre essas 3 coisas. Isso, para os mentores, não é liberdade. Isso é só escolha. Tá? Vibe Mundial 95,7.